Cristo estende para você da sua forte mão e nós também queremos estender para você que nos visita nesta noite. Eu sei que esse momento de apresentação de visitantes, às vezes pode ficar até a ser um pouco constrangedor, mas eu te peço desculpas e me explico. Nós não gostaríamos que você que nos visita entrasse aqui e saísse sem ter certeza que nós percebemos você, sem ter certeza da importância da sua presença aqui para nós. E queremos ser uma igreja aberta, uma igreja para a cidade. Então, a igreja já está preparada para isso. Dá uma olhada no seu banco, dá uma olhada atrás, à frente. E se você encontrar alguém que você não conhece, dê as boas-vindas e apresente, levanta aí e apresenta. A turma aí da recepção tem um presentinho para entregar para você, tá? Dá uma olhada aí, se tiver, levanta a mão, identifica, olha só, aqui na frente, tá bom? Dá as boas-vindas, dá um aperto de mão, diz que é muito bom ter essa pessoa conosco aqui, diz que é muito bom ter a presença de cada um aqui, tá bom? E nós temos uma turma especial que está nos visitando hoje, especial assim pelo tema do mês. Durante o mês de maio, os Gideões Internacionais, eles visitam as igrejas para dar uma palavra de explicação sobre o seu ministério. Irmão Vantuil, acho que vai chamar outros Gideões, vai representar esse momento dos Gideões Internacionais. Não há homens impossíveis de serem alcançados pela graça do Senhor Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Convidado por um notável presbítero da igreja presbiteriana na cidade de São José do Rio Preto, durante uma passagem minha ali, vai estar juntamente com outros gideões e ele, numa distribuição de Novos Testamentos, Salmos e Provérbios, numa das penitenciárias ali da região. Pudemos naquele dia distribuir então milhares de Novos Testamentos ali para os detentos daquela penitenciária. Chegando lá, foi disponibilizado para mim um banquinho, não tinha sistema de som, só estava eu com a minha viola. Foi dada a abertura, passou a palavra para mim, cumprimentei a todos e comecei a cantar a bondade de Deus na viola caipira. Cantarei a bondade de Deus, tua doce voz. 2 ou 3 estavam cantando junto comigo. É isso que eu digo, se houver alguém que sabe cantar esse louvor, vamos cantar junto? Então todo mundo começou a cantar, não se ouvia mais a minha voz, muito menos a viola, porque só se ouvia um coral das pessoas que ali estavam. Então preguei sobre reconciliação, os 2 discípulos no caminho de Emaús, cantei Divino Companheiro, todo mundo cantou Divino Companheiro, porque Ele vive. Terminamos todos em pé, batendo palmas, cantando glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Quando eu olho para trás, os gideões muito emocionados com tudo aquilo, presença de Deus naquele lugar, e eu me dei conta de uma coisa: não há homens impossíveis de serem alcançados pela graça do Senhor Jesus. O trabalho dos Gideões é um trabalho importantíssimo, por meio dessa história e de outras, que o coração de todos possa continuar motivado a propagar a palavra de Deus, a distribuir a palavra de Deus, que vocês têm sido muito usados pelo Espírito Santo e que muitos testemunhos futuramente possam ser dados. Deus continue abençoando. Conte comigo nessa estrada. Todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Nós estamos muito felizes por estar nessa igreja, nessa noite, cultuando ao nosso Deus. E, com certeza, todos aqui estão alegres pelo privilégio de nós cantarmos, louvarmos o Senhor, e todos estão aqui de forma livre, vieram de forma espontânea, vieram porque querem adorar o Senhor. Mas muitas outras pessoas queriam estar aqui nessa noite e não têm o privilégio de estar conosco, porque alguns estão numa prisão, como esse testemunho nós vimos, os gideões foram distribuir Bíblias numa prisão, e as pessoas ouviram a palavra de Deus ali e foram quebrantadas com aquelas músicas e com a presença do Novo Testamento. E nos hospitais, muitas pessoas estão acamadas nos hospitais, queriam participar de um culto e não podem estar aqui. Acho que o irmão, o sogro do Ralph, está no hospital ainda? Pois eu estive na semana passada conversando com ele, e ele falou assim: irmão, fica mais um pouquinho que está gostoso ficar conversando com você.
a vontade dele era estar aqui com a gente também nessa noite. Mas os gideões vão nos hospitais, e vão nos presídios, e vão nas escolas para entregar Bíblias. Eles não podem estar aqui conosco, mas a palavra de Deus chega ao coração das pessoas que precisam ser ministradas pela palavra do nosso Senhor. Os Gideões Internacionais, nós somos a associação de homens de negócios, profissionais liberais, diversas categorias, diversas igrejas evangélicas. Nós somos leigos, não somos pastores. Nós temos como missão distribuir a palavra de Deus para que as pessoas venham converter seus maus caminhos e volte para o nosso Deus e venham para as nossas igrejas. A palavra de Deus fala que o semeador saiu a semear sementes e ele distribuiu sementes de diversos tipos de solos. Algumas pessoas rejeitam quando não tem acesso a um Novo Testamento desse, mas tem pessoas de coração receptivos e recebem de bom grado, e essa palavra produz muitos frutos e as pessoas têm as suas vidas mudadas, a sua história mudada através de um Novo Testamento. O nosso ministério começou nos Estados Unidos há 127 anos e hoje nós estamos em 200 países e territórios distribuindo a palavra de Deus nessas áreas que nós falamos. Esse branquinho, lindo, esse Novo Testamento branquinho, o privilégio de distribuição deles são as nossas esposas, que no Ministério de Deus são chamadas de auxiliares. Elas entregam o pessoal da área da saúde, em clínicas e hospitais, todo o pessoal que trabalha na área de saúde. E além de distribuir Bíblias nas maternidades, nas clínicas, hospitais, elas entregam Bíblias também nos presídios femininos e nas casas de recuperação de mulheres viciadas. E nós temos um lema: um auxiliar de joelho mantém um Gideão em pé, mostrando o poder da oração, que o nosso ministério é envolvido em um trabalho missionário baseado em oração. Nós somos um braço estendido missionário da igreja. Nós, quando distribuímos Bíblia nesses lugares, nós estamos representando as nossas igrejas. Em Rio Verde, cidades vizinhas, nós distribuímos todo ano 9.000 Novos Testamentos, e a cada ano a gente repete esse alvo, distribuindo 9.000 testamentos. Nesse ano nós já estamos em 8.000. Nós temos até o final de maio para completar a nossa missão de distribuir 9.000. E graças a Deus nós temos tido muitos resultados maravilhosos na distribuição da palavra de Deus. Esse aqui nós distribuímos nas escolas, principalmente os alunos do 5º ano. E a gente gosta de chegar nas escolas, que são crianças, elas são muito receptivas à palavra de Deus, e a gente chega na sala e fala assim: quem ganhou um presente hoje? Ou quem quer ganhar um presente hoje? Aí eles gritam: quero! E aí eles recebem no orçamento. Tem criança que fala assim: tio, mas que presente maravilhoso o senhor está me dando. Foi o melhor presente que eu já recebi. Alguns falam assim: eu não tenho Bíblia em casa. Incrível, aqui dentro de Rio Verde tem pessoas que ainda não ganharam Bíblias. O primeiro contato que tem com a palavra de Deus é através de um Novo Testamento de Gideões. Então nós entregamos isso nas escolas e nos presídios também. E esse aqui, para quando a gente quer fazer evangelismo pessoal, nós entregamos para as pessoas, nós evangelizamos, parentes, amigos, um momento que a gente tem a oportunidade de evangelizar e distribuir a palavra de Deus para as pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e nós cremos que o evangelho tem poder de transformar. Em Isaías 55, versículo 11, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que me agrada e prospera na distribuição da palavra de Deus. Irmãos, nós falamos um pouco do Ministério de Gideões, mostramos a dimensão de distribuição de Bíblias, falamos alguns números, mas você pode estar perguntando: de que forma que eu posso cooperar com esse trabalho missionário? Ou de que forma que essa igreja pode cooperar? Essa igreja é uma parceira do Ministério Gideônico. Todo mês é tirado do caixa da igreja uma porcentagem dos seus dízimos para a distribuição de Bíblias. Esse dinheiro é repassado para o Ministério Gideônico. Nós queremos externar nossa gratidão por essa parceria da igreja, não só nas ofertas, mas no privilégio que nós temos de estar participando desse culto, e as portas sempre abertas, todo o tempo da história dessa igreja. Muito obrigado, pastor Milton, por essa oportunidade de estar nessa igreja. Além de... nós também você pode nos ajudar com ofertas. Ali tem um QR Code. Não sei se você vai conseguir ofertar ali agora. Se não conseguir ofertar por aqui, deixa ele por mais tempo aí. No final, gostaria que todos os gideões auxiliares estão aqui. Fiquem de pé, por favor. Então, você procura esses rapazes, essas moças bonitas que pertencem ao Ministério Gideônico e fala assim: eu quero fazer uma oferta no ministério. E aí você terá o privilégio de fazer
através de QR Code ou através de outra maneira. E se você quer ser um mensalista, seja amigo de Os Gideões. Pode sentar, por favor. É um programa nosso que você se torna um ofertante todo mês para a confecção de Bíblias. Nós não vendemos Novo Testamento. Nós arrecadamos dinheiro nas igrejas, confeccionamos Novos Testamentos e distribuímos nesses lugares que nós falamos. E, por fim, nós precisamos de mais membros. Essa igreja, pastor, já tem muito Gideão, muito auxiliar. Mas nós queremos mais. Se você, que é da igreja, quer fazer parte do ministério, distribuir Bíblias e servir o Senhor além da igreja local, mas representar a igreja nesses lugares, converse com o seu pastor Milton, pastor Edinaldo, pastor Jefferson, e eles vão detalhar melhor, ou pode nos procurar no final do culto, e você terá a oportunidade de entender melhor o ministério, e se for vontade do Senhor e a sua vontade, e os pastores validando, você se tornará um cooperador da distribuição de Bíblias. Pastor, muito obrigado pela oportunidade de estar nessa noite. E nós visitamos igrejas do ano todinho. Na Igreja Batista nós vemos todo mês de maio. Até maio do ano que vem, se assim Deus nos permitir. Amém. Isso como Gideão, né? Como Gideão. Tá bom, domingo que vem como membro. Eu esqueci de falar uma coisa, pastor. Quem quiser participar de ofertas, no final do culto nós estaremos com as Bíblias abertas lá. Obrigado, meus irmãos. Você pode abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. Enquanto você procura, deixa eu te lembrar que nesse fim de semana nós temos uma programação muito especial. É a nossa Conferência da Família. Mês de maio é chamado de Mês da Família. É o mês que muita gente até sonha em casar, marca casamento para maio. Universalmente, internacionalmente, é considerado o Mês da Família, e para nós também. E dentro desse Mês da Família, no próximo sábado e domingo, nós temos então a nossa conferência com um tema muito importante, que é restaurando a comunicação na família. Nosso querido pastor Dionísio Lander será o preletor, tanto no sábado à noite, quanto no domingo pela manhã e também no domingo à noite. Não esqueça, venha, traga mais pessoas, um tema precioso, um tema muito bom, necessário nos nossos dias. Eu quero conversar com os irmãos. Nós estamos numa série de estudos sobre aliviando a bagagem, ao nosso tema geral. Pensando em pesos que nós carregamos nos tempos modernos, dificuldades que temos nos tempos modernos, aplicando a palavra do Senhor no seu dia a dia, aplicando a palavra do Senhor nas suas lutas, nas suas dificuldades do dia a dia. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos, baseado em João 4, sobre como nos livrarmos de uma das principais características da nossa geração, a superficialidade. Eu vou começar sendo um pouco saudosista, mas até aproximadamente 2010, não faz muito tempo, você esperava dar 10 horas da noite, porque o interurbano era mais barato, para ligar para o seu filho que estava na faculdade. Você esperava dar 10 horas da noite, que era mais barato, para ligar para sua mãe, que morava em outra cidade. Você lembra desse tempo? Você lembra que assim que surgiu o celular e as coisas foram se divulgando mais, o celular facilitou muito as comunicações, havia promoções em que você, inclusive, podia cadastrar um número. E as ligações que você fazia para aquele número eram gratuitas. Qual foi a última vez que você atendeu uma ligação? Hoje a gente se comunica por figurinha, por áudio em 2 vezes a velocidade. A gente se comunica por emoji. A gente não tem mais aquelas ligações. Eu não sei se você lembra, mas na nossa juventude, a gente tinha inclusive aquela foto de uma moça sentada num sofá, com o telefone no ouvido e as mãos enroladas naquele cabo de telefone, numa alegria, conversando com o noivo, com o namorado, com alguém. Uma cena difícil de pensar hoje, até com o namorado, porque a gente desaprendeu a conversar de certa forma. E não começou com o WhatsApp.
começou com o MSN, começou com outras plataformas de comunicação que ganharam espaço, e eu não quero ser contra a tecnologia de forma alguma, mas que ganharam espaço por quê? Porque a comunicação escrita, e a gente às vezes reclama disso, ela é muito mais fácil, porque ela é menos emocional, ela é mais superficial, menos profunda. Escrever, dá tempo você pensar, dá tempo você planejar, dá tempo você ler e ter o tempo de reação, diferente da conversa. E quando a gente lembra de Einstein, de Freud, de tantos cientistas na época em que não tinha e-mail, como eram as cartas? Se eu pudesse, se eu fosse mais saudosista, talvez você tenha aí uma carta da sua mãe, você que tem aí, nasceu de 70 para trás, talvez você tenha uma carta da sua mãe, do seu pai, e quão profunda era aquela carta. Repito, eu não estou pensando que a tecnologia é o responsável. Porque quando surgiu a internet, na década de 90, pouco depois surgiram também bons usos da internet. E um dos bons usos foi um site que terminou ficando já para trás, já tem sites melhores, Amor em Cristo, em que você se cadastrava e você podia então encontrar, muito antes do Tinder, tá? Muito antes de outras plataformas de conexão. E naquela ocasião, lá na década de 90, antes dos anos 2000, se fez uma pesquisa. Eu lembro dessa pesquisa, porque eu casei 3 pessoas que se conheceram no Amor em Cristo na internet. E a pergunta que se fazia era: esses relacionamentos virtuais, esses relacionamentos de um piauiense com um paranaense, que foi um dos casamentos que eu fiz, isso dá certo? Sem a pessoa se ver, sem a pessoa se conhecer pessoalmente, isso dá certo? E a pesquisa mostrava que os relacionamentos do MSN eram, às vezes, no caso do namoro, tá? Muito mais profundos que os relacionamentos presenciais. Porque no presencial tinha o toque, tinha a sexualidade, tinha o sair para jantar. E no MSN o que tinha? Profundidade, mesmo teclando, já que o dinheiro por interurbano nem sempre era fácil. Tinha profundidade. Então entenda que não é a tecnologia em si, mas é que nós somos nos tornando, sim, uma geração muito superficial. Efeito Tiririca é um dos bons exemplos. Você lembra de como surgiu o chamado efeito Tiririca? Sem nenhum projeto político, nada contra a pessoa ou o caráter da pessoa, mas sem nenhum projeto político, sem nenhuma experiência prévia, ganha com uma votação extraordinária, um voto de protesto. Mas um protesto superficial, porque o voto, como instrumento de protesto, tem que ser votando melhor e mais consciente. Não que foi a palavra principal do Tiririca, pior do que está, não fica, e ficou. Porque fomos nos deixando levar pela superficialidade. É tão sério que esse é um dos principais debates da nossa geração, principalmente na educação pública. Sim, é uma ferida que a gente tem que tomar conta. Mas quem é professor aqui sabe disso. É capaz de você ter um jovem da rede pública terminando o ensino fundamental que não sabe ler. É capaz, sim, de você ter um jovem, porque é obrigado a passar, de certa forma, em muitos contextos da educação. É tanta coisa que
Isso até virou meme, né? Que, por exemplo, você está na universidade agora e não pode ganhar ponto para ensaiar para a quadrilha, né? Está chegando as festas juninas e você na faculdade vai ter que estudar para a prova sem ponto extra porque participou da quadrilha. A vida de estudante universitário é diferente da vida de estudante do ensino fundamental ou até do ensino médio em algumas escolas. Meus irmãos, nós fomos nos tornando, sim, uma geração que é muito superficial, até na Bíblia. E aí vem o principal, que é isso que nós queremos pensar. Porque houve uma época em que era muito simples as coisas. Era batista, presbiteriano e Assembleia de Deus. Cada um sabia o que era cada um. Era muito claro. Hoje é tudo misturado. Sim, o evangelho tem crescido, graças a Deus por isso. Mas nós não podemos desprezar que há aí uma superficialidade em que não se conhece mais a doutrina. Por que você está onde está? Por que você frequenta o que frequenta? É um peso que a nossa geração carrega da superficialidade. A rede social que mais cresce é o TikTok, a gente sabe. E o TikTok, eu sou defensor dele no sentido de que a rede que eu uso cresceu aproveitando disso. Vídeos curtos. Você vai para o YouTube, você quer aprender a trocar o cabo da guitarra. No YouTube, o vídeo começa com a pessoa dizendo: então, muito bem-vindo ao meu canal, obrigado por estar aqui, não deixa de dar o seu like, não deixa de ativar o sininho. E é meia hora para dizer como troca o cabo da guitarra. No TikTok, o vídeo tem 30 segundos e diz como troca. Qual que você prefere? Parece pressa, parece agilidade. Mas e se for somente superficialidade? Superficialidade no próprio relacionamento com Deus. Superficialidade na própria relação com Deus. É sobre isso que eu gostaria de conversar contigo. Não somente sobre o que acontece lá fora, mas sobre relações. Foi um choque para mim em 2022. Uma das pessoas da minha equipe na Junta de Missões Nacionais casou. Casou pela internet. Se conheceu na sala de oração. E eu fiz a pergunta superficial. Eu era para ser um dos testemunhos, um dos padrinhos de casamento, eu e Karen. E eu perguntei: Valdice, vou citar o nome. Como é que vai ser? Você quer mesmo que a gente vá? Pandemia? Como é que vai ser a cerimônia? E a minha pergunta de superficialidade, de falta de compromisso, sim, eu reconheci depois, fez ela dar uma resposta superficial e disse: pastor, fica à vontade, não precisa vir, não. No dia do casamento, gente que saiu da Amazônia para estar naquele casamento, gente que saiu de Sergipe para estar naquele casamento. Eu me senti envergonhado por não ter sido profundo, por não ter sido presente, por não ter sido íntimo. E como eu estava em todo esse nosso processo de missões, de mudar de cidade, tantas vezes, o Lucas terminou o ensino médio com, em média, de ter feito 2 anos do seu ensino em cada escola. O Lucas não passou, em média, mais do que 2 anos numa escola, em média. Tendo de mudar de escola 2 vezes no mesmo ano. E eu fiquei me pensando naquele dia do casamento, se nos meus relacionamentos dos últimos anos, naquela época de 2022, e eu fosse casar como jovem, fosse o nosso casamento, eu e Karen, naquela data, quem iria de tão longe para a festa? A conclusão que eu chegava naquela hora era de que eu não tinha muitos relacionamentos profundos. A correria, as muitas mudanças,
era uma boa desculpa para não ter relacionamentos profundos. Está acompanhando o raciocínio? E aí, quando a gente vai para Deus, quando vem a crise, quando vem os problemas, ou, como é o que é mais dito hoje, que a gente vive entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, parece que falta alguma coisa. Porque a superficialidade, ela cansa. A superficialidade, ela esvazia. Porque a gente está sempre esperando a nova experiência. A gente está sempre esperando algo diferente, algo novo. E às vezes, isso não é só na fé, isso vai se tornando cultural. Uma das coisas que que mais nos marcou nesses últimos dias na visita à Ásia, aquele país, o Vietnã, os irmãos sabem, é um país que tem um sistema de governo que termina tolhendo muitas liberdades. Isso faz com que não haja esperança, porque não há uma perspectiva de mudança. E se não há esperança, por que ser especialista? Por que sonhar? Por que se esforçar? E termina as coisas sendo muito superficiais, de qualquer jeito. Nós estávamos no retiro dos nossos projetos, e de propósito, a mensagem que eu levaria naquela ocasião era: vivendo além do mínimo, fazendo além do mínimo. E eu pedi numa dinâmica que me trouxesse um copo d'água. O que eu esperava, e era esse o objetivo, eu tinha deixado uma das pessoas, a Bárbara já estava pronta para isso, para a Bárbara me levar o copo com água e um guardanapo, um lenço de papel. Mais do que o copo d'água, ela levaria o guardanapo. Eu imaginava que naquela hora eu receberia 4 copos d'água e a Bárbara, que já estava treinada, levaria um com o lenço. Mas eu recebi a mamadeira de uma criança com água, um copo com metade de Coca-Cola, um copo com café e um copo vazio. A tarefa foi feita de forma tão superficial que não foi feita. E entendendo aquela cultura, a explicação é: você não tem condições de mudar de camada social. Você nasce numa camada social, você vai morrer nela. Não chega a ser como na Índia, mas não tem tantas oportunidades. E se não tem tantas oportunidades, para quê me esforçar? Para que me empenhar? E como nós somos uma geração sem muita esperança, não temos esperança na política, não temos esperança em muitas autoridades do nosso país, não temos esperança em muitas das nossas instituições, nós terminamos sim nos acostumando a sermos superficiais. Eu te desafio hoje a pensar junto comigo na história da mulher samaritana, na conversa de Jesus com ela, para deixar de ser superficial e se tornar uma pessoa muito mais profunda. Por que a conversa com ela é importante? Porque capítulo 4, versículo 7, Jesus está ali, naquele poço, naquele lugar, e vem uma mulher samaritana, tira a água, e Jesus lhe diz: me dê água, me dê um pouco de água. Jesus começa uma conversa que começa muito superficial, a gente conhece esse texto. Ela responde no versículo 9: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Apesar de superficial, aquela conversa tem esperança, porque ela questiona 2 coisas. Um homem judeu falar com ela
que é mulher e mulher samaritana. Ela percebe a necessidade de uma conversa melhor ali. Ela percebe que há mais coisas envolvidas. Mas ela está tão presa à superficialidade que ela não percebe a oportunidade. Mas daquele gancho, versículo 10, Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E a resposta da mulher é: o Senhor não tem nenhum balde e o poço é fundo. Como é que você vai tirar essa água? É superficial porque Jesus está querendo conversar sobre coisas muito mais profundas com ela. Lembra que Jesus preparou aquele encontro quando mandou 12 discípulos comprar 13 crentinhas. 12 pessoas para comprar comida para 13. Era muita gente para trazer pão e alguma outra coisa que fosse ser comida com pão. Muita gente. Na verdade, Jesus mandou todos para a cidade para ficar sozinho com ela para uma conversa profunda que não está acontecendo. Ela, não entendendo o que está acontecendo, Jesus insiste ainda no versículo 13. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E a resposta dela no versículos 15 é a resposta de um coração superficial. Senhor, eu quero que me dê essa água, versículo 15, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. É superficial porque ela está querendo Jesus para continuar nas suas mesmas buscas. É superficial porque ela não está querendo conhecer Jesus. Ela está querendo uma solução para um problema, não Jesus. E essa é uma das nossas principais características da superficialidade, que nós mais queremos resolver problemas do que queremos Jesus. E limitar Jesus ao nosso resolvedor de problemas, limitar Jesus àquele que nos abençoa, é superficial. Jesus pode e precisa ser muito mais do que o fazedor de milagres, precisa ser nas nossas vidas muito mais do que um resolvedor de problemas. E aí Jesus, versículo 16, entra com muita, como a gente diz, entra com os dois pés, entra mostrando a soleira. Diz: vamos aprofundar essa conversa? Vai chamar teu marido. Uma revelação que força aquela mulher a reconhecer como era a sua vida e os seus problemas, porque ela diz: eu não tenho marido. Na verdade, ela estava com o 6º casamento, 6ª relação, tão superficiais as suas relações, que ela não aparenta ser de uma idade tão avançada, ela ainda vai ao poço, ela ainda tem força física, ela ainda tem influência na comunidade. A gente vai ver depois que todos os seus relacionamentos eram superficiais. Mas encontra ali a questão e a conversa começa a fluir para a profundidade espiritual. A conversa começa a produzir frutos e ser mais profunda. Ela então sai da discussão da água, versículo 19, mas ainda de forma superficial. Ela discute duas coisas superficiais. Primeira, Jesus, o senhor parece que é um profeta. Versículo 19. Onde que a gente deve adorar? Versículo 20. Em vez de aprofundar-se em Jesus, ela se aprofunda em teologia. E por mais que a teologia seja extremamente necessária,
Tanto que nós vamos começar agora em agosto o nosso seminário voltado para nós aqui na região, o Seminário Batista do Sudoeste Goiano. Começa agora em agosto. Então, você já se prepara se você quer crescer em profundidade, viu, Felipe? Cada um aqui. Começa agora em agosto. Por mais que a teologia seja tão importante, por mais que compreender a Bíblia seja tão importante, o que aquela mulher está tendo são discussões muito superficiais. Onde adorar? Como se onde fosse mais importante do que quem. Ela está preocupada com o como adorar, como se isso fosse mais importante do que o quem. Essa é a resposta de Jesus, versículos 21 em diante, especificamente o versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Versículo 24. Não é onde, não é como, é quem. O onde e o como é superficialidade, é ritual, é regra, é coisa de domingo. O quem é coisa de segunda, de terça, de quarta, da semana inteira. Por mais que seja importante o onde e o como, isso é superficial. O profundo é quem. Quem é o adorador que o adora em espírito e em verdade? Ela, em vez de colocar a sua relação com Deus como a coisa mais importante, ela vai debater a sua dor, ela vai debater os seus problemas, em vez de ter profundidade na confiança com o Senhor. A superficialidade nos leva a buscar tantas respostas. A superficialidade nos leva a nos contentarmos ou a vivermos tão vazios. E a profundidade se concentra em quem Deus é. Sim, aquela mulher cresce muito nos seus conceitos, a ponto dela dizer: um dia vai vir o Messias e vai nos ensinar tudo isso, versículo 25. E aquela conversa que começou tão simples, tão superficial, se torna uma conversa tão profunda, que aquela mulher, versículo 26, recebe uma revelação que poucos receberam. Jesus afirma para ela: eu sou o Messias. O judeu era tão profundo em conhecimento teológico, era tão profundo em conhecimento tradicional, que ele não conseguia aceitar que Jesus era o Messias. Jesus nunca se revelou como Messias de forma tão declarada aos judeus, porque isso era um conceito absolutamente inaceitável. De tão superficiais que estavam, não conseguiam compreender quem Deus era. Por outro lado, o conceito dos samaritanos era um conceito muito mais raso do Messias, sim. Mas apesar de raso, eles estavam mais abertos para receber o Messias do que aqueles que se sentiam tão profundos em conhecimento. E eu repito, não é desprezo com o conhecimento, entendemos tanto a importância que uma das nossas atitudes é criar um seminário para que você, Marciane, possa ser um aluno a partir de agosto, possa estudar a história da igreja, teologia, grego, hebraico. Senhor, irmão Valdir, estudar. Entendemos a importância disso. Mas esse conhecimento todo levava o judeu a ser, não profundo, a ser superficial, porque faltava não conhecimento doutrinário, não conhecimento teológico, não conhecimento da verdade, mas faltava conhecimento profundo de quem Deus é. E embora a gente nunca deva interpretar a Bíblia de forma simbólica, em João isso tem seu espaço.
Toda vez que você vê um pregador interpretando a Bíblia de forma simbólica, tenha seus cuidados, porque quando é simbólica, então a gente pode dar o que quiser, o significado qualquer que seja para o símbolo. Mas sim, em João, o símbolo tem um valor diferente do que outros livros da Bíblia. E dá para a gente tirar um símbolo de João, que inclusive é um símbolo dos nossos dias. O que você faz quando um poço para de dar água? Você cava mais fundo. Se nós estamos falando de superficialidade, qual é a solução? Cavar mais fundo. Quando a mulher fala com Jesus, ela até diz isso: o poço é fundo. E volta lá no texto bíblico, olha só o versículo. Isso é um símbolo muito forte. Volta no versículo 11 e 12. A mulher responde: se não tem um balde, o poço é fundo. Versículo 12. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Você sabe qual é a data de Jacó? Usando o nosso calendário, Jesus está ali no ano 30. Jacó é mais ou menos 1900 anos antes. Você tem um poço que foi cavado 1900 anos antes e ainda tem água, porque o poço é fundo. Isso termina se tornando um símbolo muito precioso. Que profundidade! É profundidade. É cavar mais. Está sofrendo com alguma coisa? Está sofrendo com algum problema na sua vida? Eu te desafio a, em vez de pedir o milagre, se aproximar mais de Deus e conhecer mais de Deus. Já pensou? Você gasta tanto tempo orando: Senhor, muda isso, Senhor, transforma isso, Senhor, cura isto. Amém. Mas e se o que estiver faltando nas nossas vidas não é o milagre, sim profundidade? Pensa nisto. E esse é o meu desafio para você nesta semana. Que em todas as relações a gente seja profundo. O meu trauma de 2022 eu vivo hoje aqui e quero vivê-lo. Sabe qual é a pergunta que eu faço hoje? Se eu for embora de Rio Verde mês que vem, quem ficará como meu amigo? As relações que eu construo são relações de pastor, que acabam quando eu deixo de ser pastor? Ou são relações de amizade, que mesmo que eu vá para a Conchinchina, vão permanecer? Eu me faço essa pergunta quase todos os dias. Querendo relações profundas. Eu me faço essa pergunta todos os dias em relação à minha fé. Querendo não mais um milagre. Sim, é lógico que nós oramos pelo milagre. Mas querendo mais dele, de Deus. Mais do que respostas, mais do que cura, mais do que bênçãos, mais dele. E sim, eu começo a gostar dos áudios das irmãs da sala de oração. Eu
sou contra áudio de WhatsApp. Inclusive, se você me mandar, saiba que raramente eu ouço, eu transcrevo. Mas há tanto áudio das irmãs da sala de oração que eu escuto. Áudios de 5 minutos. Mas de uma senhorinha de 70 anos contando do seu filho. Parece tão irrelevante. Mas é profundo. Não é uma frase dizendo, ora pelo meu neto. É um áudio de 5 minutos contando quem é o neto, o que aconteceu, contexto. É profundo. Ah, meus irmãos, nós precisamos deixar de ser tão superficiais. Porque a superficialidade cansa. Cansa. É um fardo. A profundidade é liberdade. Porque não depende das circunstâncias. Há uma última história foi baseada nessa história que Max Lucado escreveu um livro chamado 6 Horas em uma Sexta-feira. Ele disse que morava numa região de litoral e tinha o seu barco. E nos Estados Unidos é comum os tornados. E ele então, na sua inexperiência, amarrou aquele barco em tudo que ele podia, em árvore, fincou estacas. E alguém chegou e disse, nada vai adiantar, porque o tornado vai derrubar a árvore. O tornado vai arrancar a estaca. Você quer salvar seu barco? Ancore no fundo. 2009, no grande tsunami que abalou a nossa geração, havia pessoas que estavam mergulhando. E quando subiram, viram caos, viram destruição. Mas no profundo, nada. Todos os problemas que nós enfrentamos, meus irmãos, eles são da superfície. Eles não estão no profundo. Por isso eu te desafio a viver no profundo. A conhecer mais de Deus, pessoalmente. A não fazer a pergunta nem onde, nem quando, mas quem. E a ser aquele que Jesus disse que Deus está buscando. Um adorador que adore em espírito e em verdade. Profundo. Porque espírito é uma, vou usar, conexão com Ele. E em verdade, porque não é mero ritual. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. O grupo de louvor preparou uma música para a gente cantar, que diz que Ele é o nosso respirar. Que Ele é tudo para nós. Que é a vida dele em nós que interessa. E isso é profundidade. Vamos cantar?